Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Muitos ainda estão pensativos em relação ao que eu disse no vídeo de ontem. Eu sempre falo que não vou voltar ao assunto, mas infelizmente, às vezes é preciso. Mas não, hoje eu não vou repetir esse assunto. Esse assunto para mim está encerrado. Eu só tenho um pequeno aviso. Os grupos permanecerão do jeito que estão até o fim da próxima semana. Ninguém sai, mesmo aqueles que estão se predispondo a fazerem outro horário nos grupos do exterior. Eu não vou abrir exceção para ninguém. É o que eu disse aqui ontem. Se vocês saírem dos grupos, o processo estará finalizado. Então eu não posso permitir que eles saiam, porque eles estarão quebrando a egrégora de luz que já foi criada. Então, quando terminar, quando estiver bem no finalzinho da semana, aí sim, eles poderão permanecer no grupo do exterior e novas vagas serão abertas nos grupos já existentes. Possivelmente, teremos umas pequenas modificações em relação aos dias. Vamos ver. Então, a gente tem que repetir várias vezes, pois talvez assim vocês entendam. Quem está se cadastrando nos grupos do exterior não deverá sair dos grupos que está hoje. Só poderão sair ao final dos 14 dias. Lembrem-se, os grupos do exterior estão sendo analisados se vão efetivamente existir. Então vocês ficarão cadastrados nos dois. Quando terminar os 14 dias, que novos grupos serão criados, aí sim poderá ser feita toda a movimentação necessária para sair de um grupo, ir para outro e novas pessoas entrarem. Então que fique aqui muito claro, não é para ninguém sair do grupo. E encerro aqui esse assunto. Não vou me alongar mais. Voltando às nossas aulas. Eu havia comentado, ao final da última aula, que o próximo assunto seria sobre o mal. Porém, em uma única aula, eu não vou conseguir falar sobre tudo. Eu vou deixar esta aula para a próxima semana. Porque eu não quero começar o assunto hoje, ter o meu fim de semana e depois voltar. Eu quero
fazer uma sequência nesse assunto. Então hoje eu vou continuar falando um tópico que já mencionei e que será interessante como tópico da aula de hoje, que são as almas. Muitos têm muita curiosidade de saber como as almas nascem. Muito bem. Então vamos lá. Este é o tema da aula de hoje. É um tema muito gostoso de ser falado. Já disse para vocês que alguns de nós somos desdobramento de nosso Deus Pai e Mãe. Muito bem. Somos produtos direto da fonte, diretamente dele. Então, como surgem os outros seres? Existem inúmeras categorias de seres no universo. As almas, que vocês muitas vezes chamam de espírito, e é realmente um conceito que se mistura, são de uma categoria diferente da minha, por exemplo. Eu não encarno. Nunca. Eu não preciso evoluir. Pertenço à mais alta dimensão deste universo. Se venho de nosso Deus Pai e Mãe, é mais do que aceitável que eu esteja no topo das dimensões. Eu e todos aqueles que são desdobramento de nosso Deus Pai e Mãe. Muito bem. Então, as almas é uma categoria criada especificamente para a sobrevivência nos astros, para a população encarnada nos astros. Então, a lei divina qual é? É exatamente fazendo um paralelo com suas crianças, que nascem bebês, vão crescendo até se tornarem adultas e idosas. Muito bem. As almas também são criadas. Então, é como se um dia as almas nascessem como vocês imaginam, como bebês. Mas é aquilo que eu já disse para vocês. Não existem almas bebês encarnadas. As almas são criadas. Aí muitos vão perguntar: como? Como as almas são criadas? Existe uma fonte direta de nosso Deus Pai e Mãe. É uma fonte inesgotável, com a mesma energia de nosso Deus Pai e Mãe. Dentro desta fonte existe a centelha divina. Se pudermos fazer um paralelo, é como se fosse o grande sol, mas não é um astro. Para que vocês entendam, é como se fosse uma grande máquina.
cujo interior contém a energia da centelha divina de nosso Deus Pai e Mãe. Então ali dentro existe... Eu preciso fazer alguns paralelos para que vocês consigam entender o que eu vou dizer. É como se ali dentro fosse um grande ser que se multiplica. Então esta centelha divina, ela se multiplica. Ela existe concentrada dentro desta, que eu estou chamando de máquina, dentro desta máquina. Porque, como ela é uma centelha muito forte, ela precisa estar concentrada em algum lugar. Então é assim, ela fica concentrada dentro desta máquina. Muito bem? E ela se multiplica. Ela tem a capacidade de se multiplicar. E cada pedaço dessa centelha divina é uma alma. Então percebam a diferença. Os grandes seres de luz, aqueles que estão no universo, como eu, por exemplo, que são pura energia, são desdobramentos diretos de nosso Deus Pai e Mãe. As almas são criações diretas da centelha divina de nosso Deus Pai e Mãe. Porque todas as almas têm esta centelha divina, sem exceção. Então vamos lá. A centelha divina é criada e ela vai para algumas câmaras. Eu não tenho nem como traduzir dentro do mundo de vocês o que é, mas eu estou tentando chegar o mais perto possível. Imaginem muitas câmaras, câmaras fechadas, onde essas centelhas são plantadas, vou dizer assim, e elas começam a se reproduzir. Não em novas centelhas, mas elas começam a se reproduzir para criar a alma, que nada mais é que muita energia. Esta centelha, como o próprio nome já diz, é pura energia de nosso Deus Pai e Mãe. Então ela tem energia suficiente para se transformar e criar um outro tipo de energia, que é a alma. Então, nessas câmeras, são criadas as almas e a consciência de cada alma. Não, por favor, não criem os monstrengos. Não é uma alma com cérebro. É uma alma com consciência, com todos os atributos que uma alma precisa ter. Inteligência, consciência, propósito. Muito bem. Aí muitos estão fazendo uma similaridade com o tempo de gestação dos seus bebês. Sim, existe uma similaridade. Como que de uma célula da mãe e uma célula do pai juntas nasce uma criaturinha tão linda quanto os bebês? Fazendo um paralelo, a partir da centelha divina é criada a alma, com todos os seus atributos.
Muito bem. Então, como eu havia dito já em vídeos anteriores, as almas são criadas com o propósito de popular o universo. Então, enquanto as almas estão sendo criadas, a equipe dos geneticistas estão preparando o corpo, a roupa que estas almas irão vestir. De acordo com o planeta, com o astro, o que seja, de acordo com o meio à volta. Por isso, tantas diversidades de modelos e tipos de seres no universo. Porque cada parte do universo tem um meio, um habitat diferente. E todos que vivem ali ressoam com aquele habitat. Vocês têm esta roupagem humana com os mesmos elementos que o planeta Terra é formado. Então tudo está em harmonia. Vocês vivem no planeta que é pura água. E o seu corpo é o quê? Pura água. Então tudo está em equilíbrio. Então, se um outro planeta que não tem água, como que eu vou criar uma roupagem que precise de água? Não. Terá que ser criada uma roupagem de acordo com aquele solo, com aquele planeta. Uma roupagem que não precise de água. Então é tudo feito, como vocês costumam chamar, por encomenda. Eu vou popular o planeta X com tantas mil pessoas. Muito bem. Então a equipe cria 1000 roupas e 1000 almas. Facilitando o processo para que vocês entendam. Muito bem. Normalmente, as almas são desenvolvidas e colocadas em roupas miúdas, em roupas pequenas, como seus bebês, e vão evoluindo. Então, desta forma, elas ainda não foram para os planetas. Elas são criadas dentro daquele conselho que cuida da vida. Mesmo bebês. Elas são colocadas em um ambiente totalmente idêntico ao que elas irão povoar. Então elas são criadas por essa equipe, até que se tornem adultas e sejam capazes de se reproduzir sozinhas. Então esses seres são levados até o planeta e a missão deles é povoar este planeta. É iniciar uma era, iniciar um povoado, uma cidade, como queiram. Aí muitos podem perguntar, mas quantas são colocadas em cada planeta? Não pensem que é apenas um casal. Porque nem todos os seres se reproduzem da mesma forma que vocês. São colocados milhares, centenas de milhares de corpos de seres nestes planetas. E aí eles vão se multiplicando e ao longo do tempo o planeta vai sendo povoado. Muito bem. E isto, se vocês voltarem um pouco no tempo, lá atrás, muito antes do Homo sapiens, era mais ou menos assim que era o seu planeta, com pouquíssimos humanos e humanos pouquíssimo desenvolvidos. Bom, isto é outro assunto. Então, meus irmãos, é desta forma que as almas são criadas.
Aí vamos falar um pouco do propósito de alma, que todas têm. Para que uma alma vem ao mundo? Para evoluir. Então, é como se o universo fosse uma grande escola. Existem os planetas com dimensões baixas e existem os planetas com dimensões mais altas. Então é o propósito de cada alma evoluir até as mais altas dimensões. Este é o propósito de todas as almas. Ah, meu arcanjo, então você está me dizendo que todas as almas um dia poderão ser seres de luz como você, por exemplo? Sim. Como eu, em dimensão, porque eu venho direto de Deus Pai e Mãe, e as almas não. Mas elas poderão ter os poderes necessários a esta dimensão, sim. Sem problema. Este é o objetivo de todas as almas, evoluírem. Então, por aí, vocês começam já a pensar e analisar o porquê de existir tantas dimensões. É como uma caminhada, é como uma jornada de aprendizado, porque é só assim que a alma aprende. É desta forma, ultrapassando os obstáculos e aprendendo as lições, que a alma vai evoluindo. Então, meus irmãos, comecem a perceber que alguns planetas no universo têm dimensões baixas. Porque são lá que as almas iniciam. São lá que as almas começam a sua jornada. Aí muitos já estão pensando, mas essas dimensões baixas têm sentimentos ruins? Não, eu ainda não estou falando em sentimentos. Eu estou falando em jornada de evolução. Então, nesta jornada, a alma inicia num planeta de primeira dimensão, onde as adversidades, as dificuldades, onde o aprendizado é o mais difícil possível. Mas tudo faz parte do processo de evolução de nosso Deus Pai e Mãe. Não, eu não estou falando aqui de sentimentos ressoando com baixa dimensão. Eu ainda vou chegar lá. Eu estou falando da evolução da alma. Muito bem. Em algumas vezes eu disse aqui para vocês que a primeira e segunda dimensões são etéreas, não são físicas. Então, este é um ponto do aprendizado das almas em que elas não possuem corpos. Elas existem apenas como energia. E precisam passar por todo este processo para que tenham a permissão de vestir as suas roupas. Então, a primeira dimensão física é a terceira. Então, elas, a partir daí, elas podem vestir as suas roupas no planeta
e podem continuar a caminhada de evolução. Podem continuar sempre seguindo os caminhos corretos e ultrapassando dimensão a dimensão até chegar aonde quiserem. Volto a dizer, não estou falando em sentimentos ainda. Eu estou falando o que acontece no universo, não neste planeta. Eu estou no universo ainda. Muito bem. Eu só quero que vocês guardem esta informação, que já foi dita aqui, mas eu vou repetir. Primeira e segunda dimensão não são físicas, mas são as dimensões onde as almas começam a aprender todas as adversidades que precisam aprender. Quando elas migram para a terceira, é que elas ganham roupagem. Então é desta forma que os planetas são povoados. Um outro ponto a ser considerado, que não se criam sistemas solares nem planetas todos os dias. Isto tem que haver um planejamento muito profundo. Então vamos pensar o seguinte: pouquíssimos planetas continuam em dimensões baixas. Porque as almas não foram afetadas por nada e elas continuaram no seu caminho evolutivo, no seu caminho de crescimento. Aí vocês podem perguntar: e quando todas as almas atingirem a evolução mais alta, o que acontece com este planeta? Quando um planeta atinge determinado ponto de seres muito evoluídos, uma nova leva de habitantes é criada e colocada lá, para que o processo recomece e o planeta continue populoso. Então é desta forma que todo o universo se comporta, tendo as suas almas em completa evolução sempre. É um processo contínuo. E como eu disse, não existe limite para a alma. Elas só morrem se forem atingidas. Não existe a determinação de uma alma morrer. Ela é uma energia que nunca se apaga. Por quê? Porque ela tem uma centelha divina. E esta centelha divina nunca se apaga. Apagaria se nosso Deus Pai e Mãe apagasse também. Aí muitos perguntam rapidamente, mas a gente não morre? Não é a centelha divina que morre. É a capa de vocês que morre. É o corpo físico que chegou ao fim, não a alma. A alma continua, a centelha divina continua lá. Morrer? Existe a morte do corpo físico para vocês, não a morte da alma. Então, meus irmãos, este é o caminhar de uma alma. É desta forma que as almas são criadas. É desta forma que elas evoluem. Então, na próxima aula, eu vou começar a explicar por que o seu planeta estagnou. Por que o seu planeta está em terceira dimensão há tanto tempo? Porque isto não é o normal. Mas vocês irão entender.
E, para que vocês não se sintam tão prejudicados, isto não aconteceu somente com o seu planeta. Existem muitos outros nas mesmas condições. Mas vamos chegar lá. Por hoje, acho que já tem bastante assunto para que vocês pensem. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre, tentando trazer cada dia mais conhecimento para vocês. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal. Que a luz esteja com você.